Não vi isso aqui, ó. Não tava em live, já era quinta, acho que a gente passou, perdeu o O bonde, senhor vamos ver. lembrou do Fernando Henrique Cardoso, eu estava me lembrando aqui do Plano Real, e a gente estava falando de Bolsonaro e tudo mais, e minha cabeça fez uma conexão óbvia aqui, que quando a Coronavac começou a ser produzida aqui, e as doses começaram a chegar importadas aqui para o Brasil, muita gente dizia, claro, numa leitura, era a 19ª página daquele livro, porque o importante naquela altura do campeonato era a vacina, Claro. né? Mas lá, atendendo a ansiedade de jornalistas e políticos, né? Muita gente dizia, olha, é o Plano Real do Dória, né? É a carta na manga para ele virar presidente da República. Por que o senhor acha que não houve essa conexão entre a vacinação no Brasil, a conexão política, eu digo, né? Ou eleitoral, digamos assim, entre a vacina e o seu mandato como governador? Ou o senhor acha que houve, enfim, por alguma coisa não se Interessante concretizou? pergunta. Rafael, boa colocação. Primeiro, não havia interesse específico nisso. Meu interesse como governador era salvar vidas. E não salvar. Para. Sem meteção de louco, pelo amor de Deus, né, velho? Sem meteção de louco, né, Dória? Pô, vou até printar você aqui que, mano, já começa metendo louco. Meu mandato e nem a minha perspectiva futura política. Se assim fosse, eu não teria feito quarentena. São Paulo foi o primeiro estado do país a realizar a quarentena. Foi o primeiro estado do país a tornar obrigatório o uso de máscaras. Foi o primeiro estado que adotou medidas preventivas para garantir a vida das pessoas. E eu fui muito atacado. Você se lembra, quando eu determinei, atendendo o que a ciência recomendava, ao fechar o comércio, não só fui atacado, como fui ofendido e ameaçado, inclusive fisicamente, de vida. Eu, minha esposa, meus filhos. E eu tinha a convicção de que a ciência estava correta ao orientar que a aglutinação de pessoas multiplicaria os casos de Covid e aumentaria o número de mortes, como de fato isso ocorreu, onde não foi respeitado esse princípio do afastamento, do distanciamento, mais pessoas foram infectadas e mais pessoas morreram. Assim como a decisão de importar a vacina Coronavac, do laboratório chinês Sinovac, enfrentando a oposição do então presidente da República. Pô, se eu tivesse lá, eu ia perguntar pro Dória. Dória, é verdade que você... Antes da pandemia estourar, coisa e tal, você pensou em privatizar o Butantan, vender o Butantan, e se depois do que aconteceu você mudou de ideia em relação a algumas empresas serem privatizadas e tal? Era a medida correta. O que nós precisávamos era vacina no braço para salvar as pessoas. E São Paulo ajudou a salvar milhares de brasileiros, não só de paulistas. Não fosse o Instituto Butantan e a nossa decisão de comprar a vacina, e foi uma decisão, sem falsa modéstia, corajosa, Rafael, porque era dinheiro público. Eu assinei uma ordem de compra de 4 bilhões de reais em vacina, quando essa obrigação era do governo federal, do Ministério da Saúde. Eu poderia ter sido punido se eu tivesse errado. Sim. Eu não só teria perdido o meu mandato, como estaria numa prisão hoje. Se eu tivesse equivocado de que a vacina salvaria, como de fato salvou, e de que a medida correta era comprar a vacina como nós compramos. Só muito tempo depois é que o Ministério da Saúde, a partir do início da vacinação, é que reembolsou São Paulo daquilo que já deveriam ter feito, porque o Sistema Nacional de Saúde e o SUS, Sistema Único de Saúde, é do governo federal. E o Programa Nacional de Vacinação, de Imunização, é uma política nacional, mas que, infelizmente, naquele momento, não foi adotada pelo governo federal. Então, São Paulo importou 124 milhões de doses da vacina contra a Covid. E era a única vacina no Brasil. Imagina a corrida que foi dos outros estados, e nós atendemos todos os estados brasileiros. Cara, eu lembro de uma coisa que foi muito surreal, velho, que aqui rolou, tá ligado? O Dória assinou esse bagulho, ele comprou as vacinas, e aí meio que ele estocou, se eu não me engano foi 1 milhão de vacina. Enfim, foi um número. Mano, o Butantan conseguiu produzir, chegou em insumo, conseguiu produzir, deixou estocado, e aí ficou esperando a Anvisa aprovar. Aí a Anvisa aprovou num domingo. A Anvisa aprovou num domingo, aí o Dória já foi e vacinou a primeira mulher aqui em São Paulo. Lembra a enfermeira? Vacinou no domingo. Aí na segunda-feira, o governo federal, tá aprovado pela Anvisa, vou comprar. Comprou as vacinas. Aí, pela densidade demográfica, né, do Brasil, tem um cálculo lá que faz. Tantas vacinas tem que ir para tal estado, para tal estado.
E aí tinha uma cota que tinha que ficar em São Paulo. E aí o que São Paulo fez? Foi e pegou aquela cota, né, que era de São Paulo, deixou já aqui em São Paulo no galpão, pegou as outras, separou direitinho, mano, e falou, pode vir buscar governo federal, pode vir buscar dos outros estados, coisa e tal. Aí eu lembro, mano, que o Ministério da Saúde, o governo Bolsonaro, queria que pegasse de São Paulo também pra levar pra Brasília, pra meio que separar e depois devolver de São Paulo. Aí o Dória falou, não, a de São Paulo é 200 e poucas mil, vai ficar aqui já tá aqui, já estamos aqui, vamos vacinar, já tá aqui. Não, eu quero levar pra lá pra dar rolê. Os caras queriam ficar dando rolê com a vacina de São Paulo, mano. Pra não deixar o Dória ficar vacinando geral, tá ligado? Enquanto eles faziam esse translado, mano. Quem lembra dessa cena? Foi surreal, velho. Foi surreal esse bagulho, mano. Sem exceção, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, com a vacina. Eu me lembro das TVs mostrando ao vivo os aviões pousando aqui em Campinas ou em Guarulhos, né? Com as doses ou com o insumo para fabricação aqui no Instituto E era um Butantan. acompanhamento. Olha, vai dar para fazer tantas mil doses. Da população para saber quantas vacinas quem ia poder estariam tomar disponíveis, quais as faixas etárias, quais os segmentos da população e onde, porque as pessoas queriam tomar a vacina. No início havia aquela dúvida, depois se convenceram gradualmente de que a vacina salvava, como de fato salvou. Se nós não tivéssemos trazido a vacina, Rafael, os algoritmos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo indicam com clareza, portanto, não são dados do governo, são dados da ciência, que mais 420 mil pessoas teriam morrido. Esse número de 703 mil pessoas que faleceram, lamentavelmente, pela Covid, nós estaríamos hoje com mais de 1.100.000 pessoas mortas, ou seja, salvamos mais de 420 mil pessoas com a vacina e ajudamos famílias a não perderem os seus entes queridos, a preservarem pais, mães, tios, avós, filhos, pessoas, vizinhos, amigos, colegas, que por tomarem a vacina salvaram-se. Nós estávamos certos nisto. Agora, do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista político, eu perdi, eu fui um derrotado nesse sentido. E não me arrependo das atitudes que tomei, porque entre a derrota política e a vitória da vida, eu fiz opção pela vitória da vida. E isso eu vou carregar na minha consciência livre e limpa, assim como dos meus filhos. Eu acho que o grande erro do Dória, né, na questão política, assim, né, o erro dele foi, assim, dele não conseguir terminar o capital político dele e tal, né, foi o rolê do Bolsodória, né, velho. Foi o rolê do Bolsodória, velho. Ele meio que vendeu a alma pro tal do bolsonarismo, para poder ganhar o governo de São Paulo, ganhar os votos bolsonaristas. E ele já ficou no meta de romper, no primeiro vacilo que o Bolsonaro desse, pra ele romper, pra ele tentar tomar o lugar do Bolsonaro, tá ligado? Ele já ficou nessa, né, velho? E aí acabou, mano. Quando ele foi tentar romper nesse bagulho de vacina, já querer se crescer, aí o bolsonarismo ligou a máquina contra ele e aí moeu ele, velho. Minha esposa, dos meus amigos, dos médicos, cientistas que perfilaram nessa mesma condição e outras pessoas, mesmo fora desse grupo, que nós estávamos certos ao fazer o que fizemos. Então, consciência limpa e a certeza de que ajudamos a salvar milhares de vidas. Como é que é esse processo, governador? É claro que não há uma data, né? Não há um momento, mas há aquele período em que as autoridades percebem que as coisas talvez sejam muito mais graves do que se esperava, né? Essa tomada de decisão de, olha, vai ter de restringir comércio, vai ter de fechar comércio, vai... Vou fazer um cortezinho aqui. Esse cortezinho vai ficar bom, mano. Só printar aqui, desculpa, pessoal. Pessoal, eu faço tudo aqui, então eu que printo, eu que corto, eu que faço thumb. Vai ter de fechar a escola, vai ter de impedir acesso de determinada... Tem que tornar obrigatório o uso de máscara. Uso de máscara, não tem aglomeração, limite em transporte público... É um negócio que eu acho que a gente nunca imaginou passar. Hospitais de campanha. A quantidade de São Paulo foi o primeiro estado do país também a fazer Pacaembu, né? um estádio de futebol inteiro dedicado como um hospital de campanha, um hospital emergencial. Depois fizemos o AMB também, junto com o Bruno hoje em dia Covas. a gente tem até dificuldade, faz tão pouco tempo, né? E a gente tem até dificuldade de realizar que isso de fato aconteceu, né? Porque parece que foi um grande pesadelo. É uma memória triste. E as coisas tristes você tende a apagar da sua mente. Ainda não vi, Cris. Corretamente. Deixa eu ver agora, mano. Registrar, evidentemente, em respeito, sobretudo a quem perdeu a sua vida, familiares ou amigos,
Mas foi um período trágico, foram 2 anos e meio de pandemia, um período trágico, e principalmente trágico por causa do enfrentamento. O Brasil poderia ter sido líder mundial em vacinação e líder mundial em exemplos de compreensão da dimensão dessa pandemia e dos caminhos corretos para salvar as pessoas. E não foi só um problema do Brasil, a questão do negacionismo infelizmente, foi em outros países também, com regimes populistas. Isso ocorreu e muitas populações foram dizimadas em outros países por essa visão populista de que a pandemia não era uma pandemia e a crença de que pudesse ser uma gripezinha ou um resfriado. Eu me lembro, só para dar um exemplo específico, da Itália, de Milão, onde eu estive até 2 semanas atrás, onde o LIDE fez um evento. O prefeito de Milão, Giuseppe Sala, meu amigo, eu tenho uma ótima relação com ele. Ele foi reeleito, apesar da dificuldade, mas ele sucumbiu à pressão do comércio e da vida econômica. Milão está para a Itália como São Paulo está para o Brasil, mas ele sucumbiu, ele manteve o comércio aberto, ele não fechou o comércio, ele não estabeleceu limitações como o uso de máscara no transporte público. E o que aconteceu? Em 2 semanas, houve um crescimento exponencial de casos de Covid. O número de mortes subiu assustadoramente, saindo de 100 pessoas numa semana para 3.000 pessoas numa semana, e ele teve que fechar. Mas foram 3 semanas de caos, e onde ele veio à televisão, Giuseppe Sala, que é um homem sério, para pedir desculpas à população milanesa, a população da Lombardia, que é o estado do qual Milão é a capital, para se desculpar do erro que ele cometeu e por ter aceito as pressões que lhe foram feitas. Eu aqui sofri pressões, mas não cedi. Com a voz do presidente da República, né? Também. O presidente da República vocalizando essa pressão de segmentos importantes da economia, e é fundamental entender, né, governador, a aflição dessa gente, vai fechar, como vai fazer para pagar funcionário, como paga imposto, mas era isso ou morrer, né? Não tinha muito o que... Se tivéssemos uma narrativa séria, teríamos tido a possibilidade de atender melhor esses segmentos que foram, de fato, flagrantemente prejudicados. São Paulo fez o que pôde fazer. Colocamos o Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, oferecendo crédito subsidiado para restaurar... Eu lembro que o Bolsonaro botou a Jovem Pan pra moer o Dória aqui em São Paulo, velho. Nossa, a Jovem Pan todo dia, velho, moendo o Dória, mano. Todo dia, velho. Todo dia mesmo, assim, mano. Esse Morning Show, meu Morning Show é grande pra caramba. Acho que começava pelo menos 10 horas da manhã e acabava quase meio-dia, né, velho? O bagulho era 2 horas moendo Dória, velho. Todo santo dia, mano. Todo santo dia, velho. Restaurantes, bares, casas noturnas, casas de espetáculos, teatros, todos os segmentos que não tinham possibilidade de ter renda na inexistência física presencial. Mas não foi suficiente. São Paulo não tem a capacidade que tem um governo federal que poderia ter administrado isso em todo o país, não só voltado aqui para São Paulo, para o seu estado mais densamente habitado do país, mas o país como um todo. Então você tinha 2 enfrentamentos, o enfrentamento da Covid e o enfrentamento do negacionismo. E nesta guerra de narrativas, nós perdemos. A vitória foi da narrativa de que a Covid não era tão grave, de que a vacina não era substancialmente importante. O senhor acha que aconteceu isso? Acho. E que o erro era fechar. Mas mesmo com 700 mil mortos, qual é a explicação para isso? Né? Eu diria, é quase surreal como expressão. Quase não, é surreal. Mas acho que perdeu mesmo, acho que perdeu. Perdeu entre aspas, assim, né? Perdeu entre aspas, né? Que o Bolsonaro acabou não sendo reeleito justamente por causa da pandemia. Se não fosse a pandemia, o Bolsonaro ia ser reeleito com uma facilidade muito forte, muito fácil, né? Se o Bolsonaro também... Com uma facilidade muito fácil, não. Com uma facilidade tremenda. Se o Bolsonaro também na pandemia ele só se recolhesse, tá ligado? Só não atrapalhasse, ele também teria sido reeleito muito rápido, né, velho? Rafael, eu, sem citar nomes, um médico infectologista que atendeu meus filhos, a minha família, e que eu respeitava muito, porque eu sabia do currículo dele, da sua biografia, cuidou dos meus filhos. Não tem coisa mais preciosa do que cuidar dos seus filhos, e um médico que cuida dos seus filhos. Eu tenho 3 filhos e eram
crianças. Pois esse médico, infectologista, um homem preparado, trilíngue, conferencista... Trilingue, fala português, inglês e bosta. Ele A merda não que ia falar, comendo. defendeu a vacina. Cara, isso aí, mano. Ó, e vou falar real pra vocês, mano. Ó, o Dória tá falando um bagulho que é real mesmo, viu? Esses dias na família aí também, infectologista. Descobri esses dias na família aí. Tava espalhando por aí, mano. Não precisa tomar a 4ª dose não, mano. Precisa não, mano. Esse cara tá fazendo graça com esse bagulho aí. Precisa tomar a 4ª dose não. Juro pra você, mano. Nego instruído, mano. Nego instruído. Não tomando a vacina, velho. Porque médico tá falando pra não tomar, tá ligado? Pô, eu fiquei de cara, do nada assim, mano. Do nada começou a rolar esses papos. Eu falei, ué. Mano, tô sentindo uma coisa estranha aqui, ué. Quando eu fui ver, era isso aí. Você acredita, mano? Defendeu a cloroquina. E defendeu os princípios do ex-presidente, equivocadamente. E você sabe o que aconteceu com esse médico? Ele morreu. E sabe do quê? Covid. De Covid. Porque ele não tomou a vacina, ele tomou cloroquina e ele entrou nessa onda negacionista. Médico. Estou dando um exemplo, mas poderia dar aqui dezenas de outros exemplos de economistas, advogados, jornalistas, pessoas capacitadas, porque se formaram, tiveram a oportunidade de estudar e compreender circunstâncias que aquilo era uma pandemia de fato, que aquilo poderia dizimar milhares de pessoas, como ocorreu. E mesmo assim, essas pessoas advogavam o outro lado. Você viu médicas e médicos cercando então o presidente da República, dizendo a ele que não era pandemia. E O fortalecendo. Conselho Nacional de Medicina também não meteu essa? O Conselho Nacional de Medicina começou a meter essas também, mano. Lembra disso? Sendo o discurso da gripezinha, do resfriadozinho, e levando o Brasil a uma circunstância trágica de não ter a vacina porque não tinha comprado, porque entendia que não era necessário comprar. Ele não apoiou o CMV, Conselho Nacional... CNV? Não, CMN, sei lá. Conselho Nacional de Medicina. CNM. Ele não, tipo, apoiou o bagulho de cloroquina, coisa e tal, mas ele, tipo, não foi veemente contra o negacionismo. Manja? Na época. A vacina, que comprou cloroquina, que não era o tratamento recomendável para a preservação de vidas. Esse é um fenômeno que precisa ser estudado ainda. Sociólogos, antropólogos, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras precisam estudar, porque até hoje ainda existem pessoas, Rafael, que entendem que o caminho foi errado, que não era necessário que não era para tanto, que não precisava ter a quarentena, que o uso de máscaras foi um exagero. Até hoje há pessoas que fazem essa defesa, essa narrativa. Tristemente, esse é um caso que precisa ser analisado, porque isso ajudou a dividir o país também, muito, e que foi refletido isso nas eleições presidenciais. O presidente Lula venceu democraticamente, como você colocou, e eu respeito a democracia, você pode gostar, pode não gostar, mas a democracia é o regime que o Brasil escolheu acertadamente, e ele foi o presidente eleito, e como tal tem que ser respeitado, mas o Brasil ficou dividido. A diferença foi muito pequena, 1,5%, se eu não estou enganado, entre a vitória do presidente Lula e a derrota do presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro, como sabem, não adotou a vacina, não adotou as medidas sanitárias ou as medidas que a própria Organização Mundial de Saúde recomendava naquele momento. Eu não estou aqui querendo fazer análise política, mas o fato é que o Brasil ficou dividido. E aí vem a questão, mas como pode um país ficar dividido diante de um fator tão flagrante com 700 mil risco, mortos de morte, e que foi materializado em 703 mil mortes? 703 mil mortes. Se você parar para fazer uma reflexão de 30 segundos, é uma cidade inteira de mortos. É uma cidade inteira, uma grande cidade, uma grande capital brasileira de mortos, de pessoas enterradas, de pessoas mortas. Mortos não consomem, mortos não vivem, mortos não abraçam, não beijam, não têm sentimento, mortos estão mortos. E ainda assim, há pessoas que ainda têm o mesmo sentimento daquelas que pregaram o negacionismo.
Isso precisa ser objeto, em algum momento, de um estudo. Como é que o senhor se preparava profundo. para aqueles pronunciamentos na hora do almoço que o senhor fazia? Para anunciar, olha, vamos manter quarentena por mais tanto tempo. A média de mortes, enquanto não tinha vacina especialmente, né? A média de mortes aumentou. Há risco de não existir leito para todo mundo que está... Não tinha uma porta de esperança, não é? Houve um período ali em que era notícia ruim em cima de notícia ruim. No início, não havia a porta da esperança, Então. havia a porta da morte. É. Né? Você anunciava medidas para tentar evitar aquilo que era inevitável, pelo menos no ato em si. Nós podíamos reduzir, como de fato reduzimos, mas muito difícil. Como nós fizemos isso, Rafael? Com um comitê de saúde, liderado inicialmente pelo Dr. Davi Wipp, médico infectologista do Hospital Sírio-Libanês, aliás, um brilhante médico, um brilhante cientista. Ele mandou bem nesse Wipp. O Dr. Dimas Covas, então presidente Dimas do Covas Instituto também. Butantan, também médico, e 18 outros colaboradores, elas e eles, mas todos médicos e especialistas, dos melhores hospitais e dos melhores centros acadêmicos do Brasil, onde se destaca principalmente a USP, a Unicamp, e eles é que nos orientavam naquilo que nós deveríamos agir e atuar. E eu não fugi à minha responsabilidade como governador. Eu recebi recomendações, inclusive, dizendo, não vá à televisão, governador. Mande o secretário de saúde. Eu disse, mas como? Falavam isso para deixar o ruim para, né? Mas O como? bad Numa cop, good situação cop. dessa gravidade, É. eu vou sair do front e vou dizer ao coronel, vá lá para frente, se exponha junto com seus soldados, e eu, como general, vou ficar na colina à distância, observando... Mano, eu percebo que aconteceu alguma coisa assim com o Dória, tá ligado, mano? Eu acho que ele tomou um... Eu realmente tô no meta de acreditar no Dória, assim, mano. Eu acho que essa pandemia, assim, deu abalou a cabeça dele, assim mesmo, tá ligado, mano? Fez ele ver uma outra perspectiva do mundo, viu, velho? Sério mesmo, mano. Sério mesmo, assim. Acho que o choque de realidade, assim, deve ter pegado ele e falou, nossa senhora, velho. Manja o que eu tô falando? Tipo, sabe aquela brisa e aquela boa música que bateu na cara do Eduardo Moreira lá, que fez ele virar revolucionário? Não tem essa história que o Eduardo Moreira conta? Eu acho que a pandemia foi isso pro Dória, tá ligado, velho? Falei assim, mano, que BO isso aqui, velho. Que BO. E tipo... Pô, eu tô aqui no Oba-Oba, tô não sei o que, tava no Oba-Oba, de repente, velho, cai uma bucha dessa aqui, velho. E, mano, esse bagulho é muito sério, eu tenho que fazer o corre aqui. Tá ligado? Vixe, vejo o Tamir fazendo ela em 2020. Não, não é isso não. Tô só falando assim que, mano, o cara deve ter ficado reflexivo, assim, tá ligado? Reflexivo, deve ter pensado em muita coisa sobre a vida mesmo, assim, tá ligado? Sobre a vida mesmo, sobre o pensamento da político, tudo. O cara deve ter refletido sobre isso mesmo. De binóculo, não. Essa é a minha responsabilidade. Eu fui eleito para governar São Que Paulo. ele fala até diferente para hoje em proteger dia, e pô. melhorar a qualidade de vida das pessoas, ainda mais numa situação de uma pandemia. E ninguém tinha experiência de pandemia. A última foi há 100 anos, a gripe espanhola. Ninguém era vivo para conhecer detalhes e era um outro mundo completamente diferente do atual. Eu não me furtei a minha responsabilidade, mesmo sabendo que aquilo ia me gerar um enorme desgaste, como de fato ocorreu. E aí tem um fato curioso, Rafael, você como bom jornalista. O tempo é o senhor da razão. Eu posso dizer isso com toda tranquilidade. Teve uma época que ele fechou São Paulo, lembra? E foi pros Estados Unidos. Esse bagulho também pegou mal pra caramba. Ele lembra? Os caras tirou foto dele. Ele fechou, deixou São Paulo no lockdown e foi pra Miami lá. Aí viram ele na piscina lá, com a mulher. Porque hoje eu sou reconhecido nas ruas, em aeroportos, em supermercado, em shopping center, num restaurante, onde eu vou, as pessoas me agradecem. Governador, o João, muito obrigado. O senhor ou você salvou a minha vida, salvou a vida da minha mulher, dos meus filhos, da minha mãe e do meu pai, todos os dias, Rafael. E nós já estamos há um tempo, felizmente, distante daquela fase mais aguda e mais crítica da Covid. Mas o senhor é o tempo da razão. Hoje, pessoas, inclusive, que naquele momento me criticavam,
e até dizem isso com sinceridade. Eu critiquei o senhor, eu até xinguei o senhor, tem pessoas que me falaram isso, mas eu tenho que reconhecer hoje que o senhor estava certo. Então, essa é a maior recompensa que eu tenho hoje comigo e a recompensa também do que os meus filhos podem ouvir, do que a Bia, minha esposa. Acredito mais no Dória do que no Lula. É na hora da necessidade que se mostram os verdadeiros caráteres. E o Cris acha que não. Acho que não, hein, Tamir? Acho que o baque veio depois da grande derrocada do PSDB. Aí veio a epifania. Então, mano, não sei. Eu percebi, assim, o Dória... Porque eu tô aqui em São Paulo, coisa e tal, né, mano? Eu percebi o Dória estranhaço, assim, tá ligado, mano? Cada dia mais ele tá mais estranho, assim. Ó, nesse mesmo corte aqui, pra não precisar fazer 2 cortes no canal do Dória, né? Ele vai falar aqui sobre os planos futuros da política do João Dória. São Paulo teve um período bom de governo, de novo, graças a uma boa equipe. São Paulo evoluiu muito na educação, saiu de 217 escolas de tempo integral para mais de 2.000 escolas de tempo integral, oferecendo 6 refeições por dia aos alunos, 8 horas de aula dia. A reforma do Museu do Ipiranga, depois de 7 anos paralisado, hoje é um museu exemplar, o museu mais inclusivo da América Latina e o maior museu brasileiro. A recuperação do Rio Pinheiros, que diziam que era impossível, até também recebi recomendações, Rafael, para nunca falar que nós íamos despoluir o Rio Pinheiros, porque me diziam, olha, os governadores A, B, C, D, E, F, G prometeram e não conseguiram. Não prometa porque você não vai conseguir. Eu disse, eu vou prometer porque nós vamos conseguir. Nós temos que ter a capacidade de fazer a gestão correta, o investimento acertado. Entregamos o Rio Pinheiros limpo, despoluído, e 2 belíssimos parques que ainda estão em expansão, mas estão lá funcionando, o Parque Bruno Covas e o Parque Franco Montoro. O da ciclovia, onde mais de 120 mil pessoas hoje... Esse Rio Pinheiros despoluído aí eu não vi não, viu, Dória? Isso aí acho que é fique. Só se for lá, mano, lá na nascente do rio, lá, né? Só se for pra esses lados lá. Agora aqui tá só o pó. Pedalam na ciclovia Franco Montoro, que é a ciclovia primeira que ficou pronta, e mais de 80 mil pessoas frequentam o Parque Bruno Covas, lindeiramente, ao Rio Pinheiros. O programa de segurança pública, fizemos o maior investimento da história em segurança pública em São Paulo, instalamos as bodycams. Eu também fui muito criticado quando importei as câmeras corporais e trouxe dos Estados Unidos, porque eu fui lá ver a eficiência junto à Polícia Americana e orientei a Polícia Militar, que no começo alguns, não todos, tinham muita resistência em relação às câmeras, e as câmeras foram uma vitória da vida também, porque elas diminuíram a letalidade brutalmente. Houve uma redução drástica da letalidade quando as câmeras começaram a ser utilizadas e pelos bons policiais. Bom policial não tem medo de usar a câmera. Pelo contrário, né? Ao contrário, porque a câmera o protege também. Aí um percentual pequeno de maus policiais que eram contra, mas que usavam a narrativa, sempre a narrativa de que aquilo era contra o policial, quando na verdade era a favor do policial e a favor também de uma polícia justa, correta, e não a milícia fardada. E depois o Brasil inteiro adotou. Depois de São Paulo, aí veio Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais. Todos os estados brasileiros hoje usam as câmaras corporais. E quem começou isso foi São Paulo. Os programas de meio ambiente, São Paulo fez o maior programa de reflorestamento do país, 1 milhão de hectares. Recebemos uma menção honrosa, inclusive na COP, realizada na Escócia, em Glasgow, por 2 programas, a despoluição do Rio Pinheiros e o programa Refloresta São Paulo, que felizmente o atual governador Tarcísio Gomes de Freitas vem dando continuidade, como aliás corretamente vem dando continuidade ao programa de despoluição do Rio Tietê, que era a segunda etapa após o término da despoluição do Rio Pinheiros, que precisa de manutenção. Eu queria fazer essa ressalva, que o rio só se mantém limpo se você ou mantém... Tamo junto, limpo, João. Você não eterniza o processo se não mantiver as condições adequadas e o investimento. Felizmente, até aqui, o governo atual vem mantendo. Eu faço esse registro. Então, foram muitas iniciativas. Abrimos escritórios comerciais do Brasil na China, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, na União Europeia. Trouxemos 260 bilhões de investimentos externos diretos ao Brasil. A maior fábrica de celulose líquida do mundo hoje está aqui em Lençóis Paulista e foi uma conquista nossa, do nosso governo. Essa fábrica,
Uma única fábrica no interior de São Paulo gera 9 mil empregos e gera benefícios para 18 municípios em torno de Lençóis Paulista. Um investimento. Retomamos todas as obras que estavam paradas aqui. Eu nunca critiquei os meus antecessores por terem obra parada, porque eu sei a dificuldade. Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, ações populares, tudo isso dificulta muito a vida de prefeitos e governadores. Eu nunca fiz crítica aos meus antecessores pelo fato de ter obras paradas, mas eu me dediquei... Seus antecessores eram do seu partido, pô. Como é que você ia fazer crítica, pô? 27 anos de PSDB, como é que você ia fazer crítica ao antecessor? A encontrar soluções para retomar essas obras. E o governador Tarcísio agora vai ser o governador com maior inauguração de estações de metrô da história, porque teve um antecessor que realizou os procedimentos necessários, o investimento para que as linhas de metrô pudessem ser expandidas e saindo de 90 quilômetros para mais de 120 quilômetros. Ou seja, 1/3 de tudo que foi feito em 40 anos nós conseguimos fazer nesse período e agora as E por que você acha que o PSDB... Tentei passar o pano pro Dória aí, tentei ver um outro ponto, não tem não. O bicho continua marqueteiro da peste, né? O bicho é um loroteiro danado, né, velho? Perdeu a eleição aqui em São Paulo depois de tanto tempo? Foi fadiga de material? Uma hora ia perder, né? Impossível ganhar sempre. É parte do jogo democrático, ganhar e perder. Há um conjunto grande de fatores. Rafael, é difícil apontar um ou dois fatores. O senhor está no partido ainda? Não, Saiu? eu me desfiliei. Eu estou completamente fora da política. Me desfiliei, não tenho mágoa, nem ressentimento, nem com ninguém, nem partido, e muito menos da política. Ao contrário, eu tenho respeito pela política. A democracia exige a política e a política deve preservar a democracia. Mas eu estou fora da política, fora do exercício partidário e não pretendo voltar. Mas não pretende? Não. Mas quero ajudar o Estado de São Paulo, ajudar o meu país. Eu não fui morar fora do Brasil, não critico quem tomou essa decisão, mas eu amo muito o Brasil e tudo que eu puder fazer para ajudar, com a experiência que eu acumulei como prefeito, como governador, pela via privada, eu vou fazer. Como temos feito, aliás, através do LID, eventos internacionais. Pela via privada. LID, para quem não sabe, é a empresa do Dória de fazer lobby, né, velho? Promover encontros de políticos tal com empresários, velho. Tem uma empresa ali no meio para mediar esse rolê aí, ó. Inclusive aquele evento onde tinha os caras, os ministros da Suprema Corte do Brasil lá em Nova York, lá com empresários palestrando lá, né? Lembra que até o Barroso fala, perdeu o otário, o bolsonarista lá começa a taxar ele. Era um patrocinado pela LID aí, pela essa empresa do Dória. Patrocinado não, era um encontro agilizado pela LID. Um evento importantíssimo em Washington, primeiro da história, com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o Banco Mundial e com o IFC, que é o International Finance Corporation. Tá vendo o que ele faz? E levamos 14 governadores até Washington para que os seus pleitos pudessem ser apresentados. Tá vendo? A empresa dele é disso, é de lobby. A empresa do cara é de lobby, velho. Surreal, mano. Surreal, velho. O Brasil não é para amadores, mano. O Brasil não é para amadores, definitivamente. Ao BID, ao Banco Mundial, para a área de saneamento, para a área de educação, para a área de saúde, para outros segmentos, inclusive no plano ambiental. E levamos 7 prefeitos também de capitais para estarem lá, e todos muito gratos por aquilo que nós fizemos, sem nenhum outro interesse que não atender e ajudar o país. E várias outras iniciativas que nós temos feito também. É verdade que os ministros do governo Lula não podem participar dos eventos do senhor? Eu ouvi essa história, mas eu quero acreditar que isso não seja uma determinação do presidente Lula. De novo, pelo mesmo bom sentimento, Rafael, de que nós temos que olhar para frente, somar forças. O Brasil precisa de união e não de divisão. Dividir o país, cerceando, censurando, limitando, estigmatizando, não é um bom caminho. Então, eu prefiro acreditar que isso não exista. E nós estamos continuando a fazer o que temos que fazer. Temos agora um evento enorme na China, que estamos organizando junto com o Jornal Valor, o Jornal Globo e a Rádio CBN, ou seja, o Sistema Globo, que vamos levar também governadores e prefeitos para matchmaking na China, em Shenzhen. É empresa de lobby mesmo, né, velho? Empresa de lobby, né, velho? Empresa de lobby total, velho.
Uma vez eu tava conversando com o meu sogro, mas o meu sogro tava falando, né? Pô, esse Dória é rico e tal. Eu falei, mas sabe o que ele faz? Gente? Não, o que ele faz? Tem empresa, tá? Faz lobby. Como assim lobby? Aí eu expliquei pra ele, a empresa dele faz isso e isso. É isso aí que ele faz. Aí ele, putz. Putz. Agora no início de janeiro. Depois temos um evento pós-Davos, logo após o World Economic Forum, que é o Brasil Economic Forum, em Zurique, na Alemanha, para falar também com grandes investidores, seja no mercado financeiro, sejam os fundos, sejam as empresas, indústrias, comércio, setor de serviços. Logo após o maior evento mundial, que é o evento de Davos, onde eu fui 5 vezes, então eu também acumulei uma boa experiência no World Economic Forum. E depois ainda temos eventos em Riad, na Arábia Saudita, em Dubai, nos Emirados, isso no mês de março. Também os fundos árabes e os fundos dos Emirados são grandes investidores já aqui no Brasil e querem ampliar os seus investimentos. E toda essa experiência internacional que eu adquiri, Rafael, hoje eu coloco à disposição de governadores e prefeitos. E nós não cobramos, não somos agenciadores de comissão ou de circunstâncias que pudéssemos ter o benefício direto disso. Óbvio que os eventos têm patrocínio e são privados, os patrocinadores não são públicos, mas o objetivo é ajudar, é contribuir, é colaborar. Cada dólar que é investido no Brasil... Patrocinadores são privados. Casa do Moro caindo? Eles se reproduzem mais empregos, mais renda, mais impostos e mais benefícios para o Brasil. Pois é, tá aí. É isso aí então, pessoal. Cortezinho aí maroto, achei interessante trazer pra vocês. Você que estiver vendo depois esse vídeo aí, vendo o corte, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Live todo dia, menos às terças-feiras, beleza? Final de semana também, porque eu sou um trabalhador, né? Mereço descansar. Beleza? Casa do Moro tá caindo? Como é que é esse papo aí? Delator diz que Moro usou para investigar juízes. Que acabou? Que acabou? F. Será que acabou? Houve um processo no Paraná há 20 anos atrás e o sigilo do acordo de delação caiu. Deixa eu ver.